Porque o sacrifício ocorrido na cruz por Jesus não foi a nova aliança. É isso mesmo. Não significou nova aliança coisíssima nenhuma, principalmente a nova aliança para o povo não judeu. Não. Aquele sangue derramado na cruz foi a renovação da primeira aliança. A aliança que Deus fez com a nação de Israel, com os israelitas, lá no deserto. É isso mesmo. O que acontece, esse engano das pessoas acharem que aquele sacrifício produziu uma nova aliança, são os textos bíblicos. São as edições bíblicas, que cada um coloca ao seu bel prazer, cada um coloca de acordo com a sua ideia religiosa, claro. Aí coloca como nova aliança. Mas veja, o que Jesus falou em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. 2 versículos apenas. Eu estou aqui com 2 textos. Eu tenho o texto da Bíblia Novo Testamento Judaico e eu tenho o texto da Nova Almeida Atualizada, NAA. 2 textos. Se eu leio na Nova Almeida Atualizada, diz assim, Lucas 22, 19. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu sangue que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vocês eram os discípulos, não tem nada a ver para nós, nada disso. Façam isso em memória de mim. Ou seja, façam isso em memória de quem iria estar morto, mas no domingo ressuscitou, Vivinho da Silva. Acabou. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Por vocês o quê? Judeus. Os 12 tribos representavam as 12 tribos de Israel. Agora, eu vou ler no Novo Testamento Judaico. E eu pergunto, coloca no comentário, qual é o mais coerente? Nova aliança ou o que está aqui no Novo Testamento Judaico? E tomando a matzá, o pão, o havendo dado graças, partiu-a e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Por vós quem? Por 12 discípulos. Os 12 discípulos representavam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos eram as 12 estrelas. Gênesis capítulo 37, versículo 9. José teve um sonho e viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Israel, seu pai Jacó, a lua representando os judeus, a sua mãe, e 11 estrelas, com ele 12 estrelas. Então aqui é apenas um enigma, é apenas um entendimento espiritual isso aqui, que no literal você não entende. Por isso que ele falou no versículo 20, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós, 12 tribos de Israel, povo israelita, povo judeu. Não foi derramado nenhuma gota para os não-judeus, não foi derramada nenhuma gota para os que não faziam parte das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para um concerto, para um arranjamento de Israel. Consegue entender? As leis dadas em pedras, as leis dadas escritas à mão ali, foi dada somente para a nação de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Não tem no Testamento Judaico, porque ele é Novo Testamento Judaico, mas nós temos ele na Nova Almeida Atualizada. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Veja a primeira aliança quando foi.
Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Quem é que estava sendo aspergido? Quem é que estava recebendo sangue ali de animais como uma consagração? Era o povo de Israel. Quando Jesus veio e derramou aquele sangue para trazer, para salvar os judeus do legalismo, das leis, daquelas maldições, aquele sangue foi a renovação. A aliança lá no deserto foi a aliança entre a liberdade que Deus estava colocando no povo hebreu, nos hebreus. Foi a aliança que Deus fez, dando liberdade para os hebreus. Mas, ao passar do tempo, eles foram cada vez mais se tornando escravos, escravos de doutrinas, escravos de preceitos, escravos de mandamentos. A ponto de quando Jesus veio, eles, através da lei deles, eles transformaram aquela lei numa sentença para Jesus, para os discípulos, para Pedro, para Paulo, para a escravidão. Lá em 2 Coríntios tem outra situação muito interessante. Veja, nova aliança, nova aliança, nova aliança. Depende, gente. Veja, Nova Almeida atualizada, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está direcionado esse escrito a Paulo. Mas será que Paulo, que era um israelita da tribo de Benjamim, Paulo, na verdade, será que Paulo tratou aquele acontecimento como uma nova aliança ou uma aliança renovada? Depende do texto que você lê. No texto da Nova Almeida atualizada, nova aliança. Mas no texto que eu vou ler para você no Novo Testamento judaico, veja no versículo 5 e 6 de 2 Coríntios 3. Não que sejamos autossuficientes para pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa força vem de Elohim. 6. E o qual também nos fez dignos de sermos servos de uma aliança renovada, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, uma aliança renovada, Paulo fazia parte daquilo. Paulo era israelita. Os antecessores dele fizeram parte daquela aliança que Deus fez lá com o povo hebreu. As 12 tribos, tinha a tribo de Benjamim, o qual Paulo era descendente dessa tribo. Então, quando Paulo fala que ele foi feito servo, ele foi feito ministro da dispensação da aliança renovada. Mas aí você pega o texto e fala nova aliança. E essa nova aliança que Paulo pregou, aqui estava ele se colocando aqui, que ele foi para uma aliança renovada, ele fazia parte disso. Mas os gentios não. Não tem nada, não teve nenhuma nova aliança para os gentios, porque os gentios nunca receberam nenhuma aliança de Deus, apenas a fé. Todos os estrangeiros, os não-judeus, a nação gentílica, se você quer falar de alguma aliança, a aliança feita com eles, não foi a aliança na cruz, não foi a aliança daquele sacrifício. Pode-se falar de uma aliança de fé, que foi feito com o povo não judeu, porque o maior gentil, o maior estrangeiro que teve uma figura expressiva na Bíblia, chamou-se Abrão, que depois passou a chamar-se Abraão. A aliança que Deus fez com ele foi a aliança da fé. Não teve obras. Isaac foi oferecido, mas não foi completada aquela obra.
Então, se você quer falar uma aliança que serviu para o povo gentil, para os estrangeiros, então foi uma aliança de fé entre Abraão e Deus. Foi a fé, não por sangue. Não teve sangue na aliança feita entre Abraão, o gentil, Abraão nascido na terra de Ur, Abraão nasceu lá para o lado do Iraque, Abraão não era judeu. Abraão foi justificado por fé. Isaac foi um fruto da fé, não de obra, não de sangue, não de sacrifício pendurado no madeiro. Então vamos ser coerentes, vamos ser pessoas racionais no entendimento, sem loucura de religiosidade. Porque quando você fala, eu faço parte da nova aliança. Que nova aliança? A aliança que ocorreu, que Jesus fez, foi uma aliança, foi uma renovação de aliança. Algo que já tinha sido feito. Mas não deu certo aquela, veio e renovou a aliança. E depois disso, Apocalipse 21:3, Deus passou a fazer morada nos homens, onde está escrito, agora o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, ou eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Então, a partir do ano 70, que já vai fazer 2000 anos, de lá para cá, o tabernáculo está nas pessoas. O reino de Cristo, Apocalipse 11:15, está nas pessoas, onde o próprio Deus habita. Não tem mais nada de aliança, nem a aliança renovada, nem a nova aliança, não tem nada disso. Nada disso. O que vale é o evangelho eterno. O que vale é a promessa que o reino de Deus estava próximo e que na metade do ano 70 essa promessa se cumpriu. Então o evangelho passou a ser eterno, de século em século, algo que nunca mais vai acabar. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena, humilde, simples mensagem com você e peço gentilmente que você venha contribuir com o nosso trabalho, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos em frente. Sempre passando o conhecimento que é a influência de Cristo em cada um de nós, que é a influência do nosso espírito, que é santo, puro e imaculado, e que é filho do Deus criador de todas as coisas. Esse é o Deus que nos influencia, esse é o Deus que nos dá sabedoria. Nada de doutrina de homem, nada de sabedoria de Bíblia de estudo, nada disso. Bom? Um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.